Olá a todos, meu nome é Tarsila, a gente está aqui hoje com a Yuri. A gente vai começar a fazer o nosso projeto chamado Faça a Diferença, aonde várias histórias serão contadas em diversos vídeos, em que cada história possa tocar todo mundo que está vendo e que isso possa ser replicado em outros lugares, seja nos serviços da Hemato, serviços da Oncohemato, onde acharem que o paciente vai ser beneficiado com as histórias. Então, Yuri, tudo bem? Tudo bem. A Yuri vai contar para a gente hoje sobre um projeto que aconteceu aqui no Einstein no ano passado, e ele gerou frutos e continua gerando, né, Yuri, até hoje, que foi o projeto dos Tsurus. Eu vou dar uma pequena introdução, porque eu até participei dele. Então, foi um projeto que acompanhamos uma paciente com diagnóstico de linfoma não Hodgkin. Era uma paciente que foi refratária a diversas linhas de tratamento, e ela estava na última linha de tratamento, era perto do Natal, e além do tratamento que ela estava recebendo, a gente precisava, digamos assim, melhorar um pouco mais a parte do tratamento espiritual, né? Algo que ela pudesse se sentir confortável com tudo aquilo que estava acontecendo com ela, que a gente pudesse minimizar a dor que ela sentia, tanto dela quanto da família. Então, esse é o contexto de como surgiu o nosso projeto. Pode contar, Yuri. E essa paciente, a gente percebeu que ela estava muito fragilizada, né, física e emocionalmente. Então veio essa ideia de tentar perguntar para ela o que ela gostava de fazer para tentar oferecer um pouco mais de qualidade de vida. Então, eu faço parte do serviço da medicina integrativa que cuida para além da doença do paciente, né? Então, quem que era aquela paciente como um todo? Dentro disso, ela trouxe a habilidade dela em montar Legos, de gostar de fazer atividades manuais. Ela também apresentou uma dificuldade em se compartilhar com a terapeuta da equipe, com a psicóloga, e era importante que ela tivesse essa parte um pouco mais organizada dentro do momento em que ela estava vivenciando. Então, por ela ser oriental, ter habilidades manuais e ser reservada, eu perguntei se ela não gostaria de fazer um diário para começar a organizar as ideias dela, assim como começar a fazer o origami do tsuru, que representa, né, uma garça, né, uma ave sagrada, que segundo a lenda oriental do Japão, essa garça viveria 1000 anos. E se você fizer 1000 tsurus, 1000 dobraduras, com o melhor das suas intenções, ao completar os 1000, esse desejo se realiza. Então, a ideia foi tentar oferecer um pouco mais de qualidade de vida para ela, apesar dela estar internada no hospital, porque da parte do corpo ela estava sendo cuidada da melhor forma. Então, a gente tentou observar o que poderia fazer mais por ela nesse sentido, né? Sim. E ela topou. Só que quando ela topou fazer, o quadro foi se agravando e ela perdeu mobilidade e não pôde mais usar as duas mãos para isso, nem para escrever o diário, muito menos para fazer as dobraduras. E nisso começamos a fazer por ela. E foi feito um convite para toda a equipe assistencial para produzir os tissuros. E eu percebo que o engajamento ele foi se construindo conforme o tempo, né? E eu vejo que um diferencial desse momento foi muito quando a Tarsila, enquanto médica, entrou também para mostrar os tissuros que ela fez, ela entregou para a paciente, e a gente postou essa foto no grupo, né, da turma, né, do nosso andar. E eu acho que a partir daquele momento, né, Tarsila, pelo menos a Foi. minha visão foi que a turma pegou fogo também. E todo mundo começou a postar os tissurus que estavam fazendo. E isso começou a incentivar, um começou a fazer mais, e um participante, né, um administrativo nosso, o João, que aprendeu a fazer, virou um replicador, por exemplo, de turmas de tissuru. Então foi Foi. formando uma corrente, né? Foi. E a gente chegava em casa e levava os papéis e fazia com que os próprios familiares nossos também construíssem os tissurus. Então, todo dia de manhã a gente chegava pelo menos com uns 10 tissurus. Então, foi algo que começou aqui e foi levando, né, além daqui do ambiente hospitalar. E isso foi uma corrente muito, muito forte, né? E na época que a gente estava fazendo, a gente estava envolvido. O foco era a paciente, mas no decorrer não sei, dessa fase, né? A gente reparou que foi além, Sim. né? Várias pessoas começaram a conversar, né, sobre dificuldades em todo momento que estavam construindo os tissurus, começaram a lembrar, às vezes, de histórias tristes, mas que, não sei, que tiveram um desfecho bom ou que discutiram e conversaram, trocaram experiências de
momentos difíceis que passaram. Porque a equipe ficava fazendo o tsuru juntas para entregar, né? Sim, E isso deu para ver que foi terapêutico não só para a paciente, para os familiares dela, mas para a gente também, que enquanto fazíamos o nosso processo mesmo de terapia, aquele momento em que você se concentra, né, no presente, se concentra no que está fazendo, fazendo um bom desejo, mas também compartilhando o nosso sofrimento, por assim dizer, né, que sim, também foi trabalhado. O luto é vivenciado pelo profissional de saúde, e eu acho que isso foi muito importante. Uma coisa importante também é que a enfermagem, toda vez que entrava no quarto, inclusive de madrugada, via a irmã da paciente produzindo tsuru. E isso é muito legal, porque os pacientes em determinada fase, os acompanhantes, poderiam estar vivendo um luto antecipado, poderiam estar fazendo qualquer coisa, mas estava fazendo uma atividade terapêutica com uma intenção. E para a paciente, né? Como ela não pôde fazer, ela observava. E eu perguntei para ela se ela não gostaria de falar algumas coisas, como ela se sentia, para que eu escrevesse o diário para ela. E ela relatou nesse dia que a todo momento em que ela abria os olhos, ela via alguém entrando no quarto e entregando um tsuru, e o quanto ela se sentia amada por isso. Porque na maioria das vezes em que ela abria os olhos, ela não sabia quem era o profissional que estava lá, porque ela não conhecia. Então isso foi tomando um corpo muito grande, assim, que foi até para outros andares, né? Tem profissionais que a gente nem sabe que quem era aquela pessoa que chegava e entregava um tsuru. Os familiares, como você foi, comentou, da equipe, começaram a fazer tsuru foi, e entregar tsuru para a família a todo momento, que ia ganhando uma força. sim, Se eu não me engano, foram 8 dias foram 8 para dias. completarmos 1.000 Os tsurus. pessoas. E ela acabou evoluindo a óbito, né, no milésimo de Suru. Então, além de ter sido confortante, né, de saber que a família ficou confortável, foi claro, uma perda, mas foi uma perda, assim, leve, Sim. né, porque o objetivo foi alcançado. Mas eu acho que eu até queria saber, Yuri, assim, para que isso, essa história que a gente contou, que é real, como que a gente consegue fazer com que isso aconteça em outros lugares? O que que foi fundamental nesse projeto dos Tsurus, na sua opinião? Eu acho que parte do profissional de saúde aprender a escutar. Então, acho que quando a gente se coloca para o paciente com uma escuta aberta, com aquela disposição em ouvir, a gente consegue perceber a queixa que ele traz, escutar de forma empática para conseguir oferecer uma ação compassiva, que foi essa. Então, eu acho que a qualidade de presença desse profissional é importante para conseguir observar para além de uma queixa, porque o serviço do cuidado com a doença está sendo feito. Mas acho que é lembrar que a pessoa que está ali, ela não é só a doença. Então, o que mais eu poderia fazer por ela dentro disso? A gente tentou com isso trabalhar o bem-estar, trabalhar a qualidade de vida dela, porque ela estava internada. Então, não era só a doença que estava sendo tratada e muito bem tratada aqui, mas a gente podia fazer alguma coisa a mais. Então, acho que nesse sentido, todo profissional pode ser capacitado para isso. Se ele treinar, estar presente, estar lá com o paciente, ouvir o que ele tem a dizer e conseguir perceber o contexto dele. Comentamos que ela era japonesa, né? Sim, Então, o origami, dentro da afinidade dela de trabalho manual, fez muito sentido com a cultura dela. Então, eu acho que saber observar. Eu acho que toda ação compassiva, que tem o objetivo de diminuir o sofrimento do próximo, começa com uma boa escuta. obrigada, Yuri. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que entender o contexto de cada paciente, entender o que é importante para ele, levar em consideração a cultura, né, que é o que você falou, e principalmente o fato de você enxergar. Eu acho que parece simples, apesar de não ser tão simples, né? Enxergar o paciente é fundamental. Acho que, só para comentar uma última coisa, né? Eu acho que a presença do médico nesse cuidado é muito especial, porque parece que dá aquele aval também para todo mundo participar mais. Que às vezes a gente já vê o enfermeiro fazendo alguma coisa, por Sim, exemplo. sim. Mas o médico, quando participa, e eu acho que foi esse o start que ajudou essa ação a ser muito completa, assim. Então, a equipe multijunta traz uma outra relevância, assim, uma horizontalidade Sim. nesse sentido, né? Com certeza, com todo mundo está no mesmo barco realmente. É. É isso aí. Obrigada, Yuri, por compartilhar. Obrigada a todos e vamos lá para o próximo Faça a Diferença. Até mais.